Perfeito. Bom, na narrativa do seu patrocinador, ele justifica os maus tratos da federação junto aos atletas e um descontentamento da empresa com a forma com que os atletas vêm sendo tratados nos eventos. E ele também divulga a necessidade e o interesse de haver uma competitividade dentro do mercado para que melhore a qualidade do serviço. Diante disso, Tamer, eu queria saber como é que você se justifica, como é que você se defende dessas acusações? Primeiro, novamente, essas acusações são infundadas. A Integral Médica jamais, de qualquer maneira, fez qualquer reclamação perante isso. Segundo, como eu acho que eu quero falar sobre a expansão da Muscle Contest, eu quero falar sobre o número de shows, eu quero falar sobre algumas reclamações, mas antes de falar isso, Felipe, Renato, eu quero falar uma coisa que é importante. Novamente, a gente tinha uma amizade. Na verdade, o meu irmão, lembra quando ele se sentiu mal no Olímpia? Lembro. Ele se sentiu mal no Olímpia, eu tenho que falar isso. A primeira pessoa que estava lá, uma das primeiras pessoas indo lá ajudando ele, era o Dr. Bragança. O Felipe foi no hospital para ajudar ele, entendeu? Então, tudo isso, essas reclamações nunca existiram, tanto que a gente era perto. É como se fosse eu e você. Se você tivesse alguma coisa errado, imagina, você não ia escrever uma carta, você ia me ligar no telefone como você me liga a qualquer momento. Você não recebeu nenhum tipo de reclamação? Não. Mensagem, WhatsApp, algum tipo de reclamação por parte do seu antigo patrocinador de algum evento? Não. Você recebeu uma ligação, alguma coisa que trouxesse esse cancelamento do contrato, ou você ficou sabendo desse cancelamento através de rede social? De redes sociais. E isso que é completamente uma coisa completamente fora do profissionalismo, do contato normal entre duas companhias que eram amigas, muito amigas. E o problema, Renato, sabe qual é o problema real acho que o público brasileiro entender? É a diferença entre o competidor e o inimigo. Essa é a diferença. A Max é competidora da Black Skull, é competidora da Integral, é competidora da Adaptogen, é competidora da Growth. São competidoras, mas vocês não são inimigos. Esse pensamento agressivo, bélico, é completamente destrutivo e tóxico para a indústria. Entendeu? Não existe isso. Tem atleta que hoje está na Max, amanhã está na Growth. Você não pode odiar um atleta porque tá com você um dia, outro dia não está. Isso não existe. O crescimento verdadeiro do mercado não é na competição entre as companhias. É no crescimento geral do mercado. Qual que é o meu objetivo aqui no Brasil? Simples. Hoje a gente tem mais ou menos 9% da população que treina, né, nas academias. Desses 9%, menos do que 2% usam suplementos frequentemente, né, e menos do que 0,5% estão treinando, entendeu? Estão participando de eventos. Então, se aumentar isso em 1%, o ganho total para todos nós é gigantesco. E esse que tem que ser o nosso foco. O maior competidor da Max são pegar mais atletas para usar mais suplementos. Pegar mais pessoas. Esse é o competidor grande que está lá. O mercado ainda é muito grande. Então, não pode existir, entendeu? Não pode existir de forma nenhuma um posicionamento que eu seja usado ou a companhia seja usada para favorecer uma companhia ou outra, ou ser mais agressivo com uma companhia ou outra. Isso não é viável. E como eu escrevi na minha carta, quais são os fatos? Os fatos é que a primeira coisa que eu fiz, antes de voltar para os Estados Unidos a primeira vez, antes de entrar no avião, a última pessoa que eu vi, na verdade, eu fui na Integral e eu conversei com o Felipe. E eu falei, Felipe, como que a gente pode melhorar a nossa relação, como que a gente pode fazer coisas melhores para promover mais a Integral Médica? É uma conversa normal. E, infelizmente, as duas únicas coisas que ele diretamente relatou para mim foi que ele estava infeliz que eu tinha conversado com o Marcelo, né?
Quem é Marcelo? O Marcelo Bella, né? Que eu tinha conversado com o Marcelo Quem Bella. É Marcelo Bella, pra galera entender. Que é o CEO da Black Skull, né? E que, durante a minha conversa com ele, ele fez algumas referências negativas contra o Felipe, que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não posso tomar... Você é meu amigo pessoal, Renato, mas se amanhã uma outra companhia está te atacando na minha frente, não é minha função, eu não posso ficar tomando um partido de uma e de outra. E eu expliquei para isso como meu amigo. Eu falei, olha, eu entendo o que você está falando, mas você tem que entender minha posição. Não, isso já aconteceu, inclusive, num podcast que o Terry estava, surgiu um assunto, o assunto era um dos participantes do assunto começou a realizar críticas e o Terry ficou na dele. Quem tem que se defender sou eu. A gente não é nossa função. Imagina, seria uma coisa... E eu falei isso para ele de uma maneira amigável. Infelizmente, eu acho que ele não aceitou isso. Ele achou isso como um ato desleal meu. E eu estava falando, são 2 patrocinadores meus, e esse tipo de atitude, Renato, que criou um pouco a deterioração da nossa relação, e não tem problema, eu sempre vou respeitar, entendeu, os meus amigos, os meus patrocinadores, mas isso não precisava causar esse drama, tudo podia ser resolvido amigavelmente, profissionalmente. É tão triste que, quando eu liguei para o meu pai, sabe? A primeira coisa que meu pai falou, ele falou, Tamer, você quer que eu intervira, eu faça alguma coisa, eu converso faço uma ligação pro pai dele, a gente conversa. E eu falei, pai, olha, infelizmente, foi jogada uma bomba nuclear no mercado sem razão nenhuma, entendeu? Eu não sei, a única coisa que eu posso fazer agora é me defender. E eu lembro, Renato, que eu estava tão relutante de fazer uma resposta, porque não é o meu intuito responder, mas eu fui obrigado a fazer uma resposta, que a NPC foi atacada, eu liguei para o Tyler, né? Eu liguei para o Tarek. Quem seria o Tyler? Tyler Mannion, que é o vice-presidente da NPC e o neto do Jim, né? O meu sócio. Eu falei, Tyler, eu não sei o que posso... Ele falou, Tamer, você não tem opção. O cara atacou nossa organização. Você tem que responder. Eu liguei para o Jake, ele falou, Tamer... Como que a gente faz uma mediação disso, depois de um ataque desse? Tudo isso era completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Eu quero acabar esse capítulo, porque tem outras coisas que a gente tem que conversar, falando que, olha, infelizmente, tristemente, isso aconteceu. É, na verdade, um pouco até de vergonha que isso aconteceu, porque isso não acontece em lugar nenhum do mundo, entendeu? Isso nunca aconteceu antes. Não era necessário essa agressão desnecessária e violenta. Mas eu quero agradecer à Integral Médica pelos 4 anos ajudando a revolucionar o mercado brasileiro. A Integral Médica foi fundamental na ajuda e na revolução, ajudou centenas e centenas de atletas, isso ninguém vai tirar deles. E eu não tenho uma agressão, e nunca vou ter contra eles. Eu quero terminar isso com um agradecimento. Eu espero que no futuro as coisas sejam melhores.